Hoje nós vamos ver um anime que se chama Black Bullet, e a raça humana é drasticamente assolada por um vírus parasita chamado Gastria, e todos os que foram infectados foram transformados em monstros, e eles precisam lutar para sobreviver a esse terrível drama. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. A história do anime de hoje começa com um garoto andando no meio de várias pessoas, com tudo ao seu lado pegando fogo. Ali era a periferia de Tóquio, e do nada, caças começaram a passar no céu. Então um monstro gigante apareceu e as pessoas começaram a gritar Gastria. Os caças estavam fazendo de tudo para derrubar ele, e depois de uma boa luta, eles conseguiram fazer isso e esse monstro caiu exatamente ao lado daquele mesmo garoto. Mas o monstro parecia estar vivo ainda nesse momento, e nós descobrimos que o nome dele é Rentaro, quando uma voz diz para ele sobreviver. Então nós somos levados a 10 anos depois em uma área de Tóquio. O Rentaro já era adulto e chegou até em um prédio onde ele precisou conversar com um cara que se pergunta se ele realmente veio ali para ajudar. Ele faz parte da agência civil que lida com os Gastria. Aparentemente, estava acontecendo algo no quarto andar porque alguém no andar de baixo viu sangue vazando do telhado e por conta disso, eles acreditam que era um Gastria. Então, chegando na porta do quarto, dois policiais já tomaram a iniciativa e decidiram descer pela janela, mas isso não era permitido de jeito nenhum porque apenas os agentes poderiam lutar com essas criaturas. E aquele homem se pergunta se o Rentaro veio sozinho, porque geralmente os agentes são em dois. Mas ali, nós vemos que ele de fato tinha uma parceira, que eles chamam de iniciadora. Só que o Rentaro derrubou ela da bicicleta no caminho e nem percebeu a situação. Então, ele decidiu invadir logo. E chegando lá dentro do quarto, ele dá de cara com os dois policiais que desceram pela janela. E eles estavam mortos, esmagados na parede, e um cara bem alto estava do lado deles. O Rentaro pergunta se aquele cara era um deles, mas ele simplesmente diz que não, porque na verdade foi ele quem matou os policiais. E o Rentaro escuta isso e foi pra cima dele. Só que esse cara era muito forte e aparentemente não era humano, porque ele consegue lutar enquanto fala no telefone de boa e nem dá bola pra todos eles que chegaram ali. Mas ele diz que fica surpreso em como o Rentaro conseguiu acertar um chute na cara dele, porque ela literalmente se virou e o cara colocou ela no lugar sem grandes problemas. E quando o Rentaro pergunta pra ele quem ele era, o cara se vira e diz que ele é o homem que vai destruir o mundo e que o Rentaro e mais ninguém pode impedir. Então ele pula dali e vai embora. Depois desse acontecimento, os corpos estavam sendo tirados e eles ainda não sabiam onde estava o Gastria. E o Rentaro diz que as vítimas que foram agredidas nesse lugar simplesmente pularam da janela para pedir ajuda. Praticamente fugiram. E todos estavam preocupados porque se essa infecção vazar, vai virar uma pandemia terrível. Então o Rentaro pediu para o inspetor fazer um bloqueio ao redor da área. E agora nós vemos a parceira dele. Ela estava chamando o Rentaro de idiota por jogar a sua noiva para fora da bicicleta. E o pior é que ele ainda deixou ela para trás. Mas enquanto ela corria, um cara chamou ela e quando ela nota, ela vê que ele é um Gastria. E ele começou a se transformar. Ele virou uma aranha gigante e ele começou a atacar ela e o Rentaro chegou para ajudar. E depois de uma boa luta usando balas especiais que eram feitas para matar esses monstros, eles venceram. Ela é totalmente caidinha pelo Rentaro e ela demonstra isso na maior cara de pau. E quando ele se abaixa para conversar um pouco mais de perto, ela simplesmente se vira e dá um beijo na boca dele. E ele se pergunta do porquê ela estava fazendo aquilo. E ela pergunta se isso não era o suficiente e se ele queria mais. Enfim, só que eles precisam correr dali o mais rápido possível para ir para uma promoção que era do Rentaro no trabalho. Mas depois disso tudo, o que ele ganhou foi uma bronca da sua chefe e ele foi conversar com uma professora em um necrotério. Eles estavam conversando sobre o vírus porque o Rentaro não encontrou o Gastria que começou aquela infecção e eles estavam preocupados com essa situação. E depois de conversarem mais como o vírus funciona, o Rentaro foi para casa e estava comendo o seu feijão, que ele mesmo preparou para ele e para Angel, que é a menina que gosta dele. Mas na hora de comer, ela continua perturbando ele e só fica de toalha na hora da refeição. E nessa hora, ela pergunta se ele queria fazer aquilo. Isso mesmo, aquilo. Isso é exatamente o que ela falou. Mas ele manda ela colocar uma roupa. Depois de comer,
ela tava com roupa de dormir já, e enquanto ele estava lavando a louça, ela perturba ele de novo e fica sem as partes de baixo. Isso mesmo, as partes de baixo que são íntimas. Ela tava sem e fica perturbando o cara, mas ele ignora aquilo e diz que era a hora da injeção dela, e ele foi deitar pra dormir, enquanto ela ainda falava na orelha dele o tempo todo. Então ela abriu a porta do quarto e começou a xingar ele do nada, só porque ele ignorou ela e foi dormir. Então, indo pro outro dia, ele levou ela até a escola e foi explicado que tem um caso raro que o vírus Gastria entra pela garganta da mulher que tá grávida e os bebês são infectados. Elas são crianças amaldiçoadas, que ficam com olhos vermelhos. E além disso, todas são meninas. O vírus fica enraizado nelas, mas como elas já nasceram com aquilo, elas são meio que imunes e o vírus consegue acabar com elas bem devagar. Não é rápido igual nas pessoas normais, então não dá em nada. E assim foi finalizado o primeiro episódio. Esse anime é para aquelas pessoas que gostam de lolis, porque essa Inju, meu amigo, que menina chata pra perturbar o cara. 190 aqui, please, por favor. Mas vamos lá. A nota do Black Bullet no IMDb é um 7.0, e ele de fato merece essa nota, porque o anime é muito bom. O que vocês acharam dele? Deixa nos comentários. Então muito obrigado por assistirem e até a próxima.